o Milton Cruz, que é o auxiliar lá, acho que ele tá até hoje. Até hoje. O Milton Cruz me viu jogar na Copa São Paulo. Tá. Então, o Milton Cruz falou com a diretoria, ó, pode trazer, quando eu voltei do Bordeaux. O jogador tem muita qualidade, é novo, pode trazer. E aí, acabou que o Juan Figuer, né, que é meu empresário na época, me levou para São Paulo. Tá. Né, me levou para São Paulo. E quando eu cheguei no São Paulo, com os jogadores, né, viu ali um garoto novo, muitos pensou, até a imprensa, que eu estava subindo da base. Né, que eu estava vindo da base. Inclusive, tem muitas pessoas da imprensa que vai me entrevistar que fala assim, o Thiago Ribeiro cria de Cotia. Verdade. Né? Aí eu tenho que corrigir o cara e falar, não, na verdade, quem me revelou foi o Rio Branco de Americana. Eu cheguei no São Paulo já no profissional, aí eu tenho que explicar, né? Só que assim, os próprios jogadores ali, quando ficou sabendo que eu vinha do Bordeaux da França, até os jogadores do São Paulo ficaram assim, impressionados. Caramba, foi pra França com 18 anos, tem 19. Tipo assim, porque realmente era meio incomum, né? Um jogador sair do interior direto para a Europa, Exato. né? No caso do Wanderson, né? Wanderson, isso. Lateral. Perfeito. Aí tudo bem, foi pro Grêmio. Do Grêmio, sim, foi pro... Aí é mais comum de ver, né? Isso. Mas igual, no meu caso, do Rio Branco pro Bordeaux, não é tão... na verdade, assim, é raro, né? Não é comum, né? Não é comum. Então, quando cheguei no São Paulo... teve essa... Né, o pessoal, alguns achando que eu subi da base, outros achando que tipo, será que subiu de Cotia, né? A imprensa, né? Sim. Perguntar. Eu comecei a correr em volta do campo, o pessoal começou a perguntar, veio algum jogador de Cotia para fazer parte do elenco? Subiu da base? E aí... Chegando no São Paulo, né? Aquela baita estrutura também. Refis estava em altíssima no São Paulo. Não, essa época do São Paulo era referência de anos gloriosos, né? Sim. Total. Como que foi, Thiago? 3 coisas, né, Guto? Indicação do... Como que você falou? O Milton Cruz. Milton Cruz que me cara conhecia. super assim, respeitado no São Paulo. Aí, empresário. Sim. Juan Figuer. Cara, né, alta patente de empresário. Respeitado no futebol, né? Você, habilidoso, destacando. Então você tinha 3 fatores que já te colocava ali, né, como destaque. Sim. E aí você chegou no São Paulo. Como foi olhar ali depois Muricy, os caras de peso ali dentro, jogar com os caras também, já ídolos praticamente seu, né? Quando eu cheguei no São Paulo, o Muricy ainda não estava, né? Tá. O Muricy chegou no São Paulo depois do Mundial, em 2006. Você pegou o Autuori ou o Autuori? Autuori. Mas foi depois da Libertadores? O Muricy, não. Não. Você chegou no São Paulo... Cheguei no São Paulo em 2005, pós-conquista da Libertadores. Isso. Depois você foi pro Japão já. Isso, depois fui pro Japão. Isso. Só que quando eu cheguei no São Paulo, cara, sentimento indescritível, né? Você poder estar jogando num grande clube, né? Então eu pensei assim, bom, agora chegou meu momento, né? Agradeço ao Rio Branco, que me proporcionou chegar no profissional. O Bordeaux também foi uma experiência bacana. Mas agora chegou o momento que eu sempre sonhei, que é jogar num grande clube do Brasil, que vai, né, fazer meu nome se tornar mostrar seu futebol, conhecido. né? Então eu preciso mostrar minha qualidade. E rapidamente comecei já a me destacar nos treinamentos, né? O Paulo Autuori já começou a perceber, vinha conversar comigo, né? Começou a me dar oportunidades e comecei a entrar bem nos jogos, fazendo gol. Meu primeiro gol foi contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Maracanã? Não, na época o Flamengo nesse jogo não jogou no Maracanã. Jogou num campo que era na Ilha do Governador. Tá. De vez em quando alguns times do Rio mandava jogos nesse campo. Então foi meu primeiro gol. Então, quando eu cheguei, cara, sendo bem sincero, eu estava no Mundial entre os 23, mas eu nem pensava comigo que eu poderia estar entre os 23, né? Eu estava feliz de fazer parte ali do elenco. Tá perto dos O caras. intuito meu era o quê? Vou pouco a pouco buscando o meu espaço, né? Sim. E quem sabe a partir do ano que vem, 2006, né? Aí eu começo a ter mais oportunidades. Só que eu comecei a ter oportunidades muito antes do que eu pensei. E o São Paulo tinha grandes jogadores ali no ataque, né? Ó, Amoroso. Nossa, Luizão. Luizão saiu. Depois da Libertadores. Amoroso, Grafite voltando de lesão. Aloísio foi contratado. O Chulapa. Né, o Chulapa.
O Roger, que jogou na Ponte, o atacante, tava ali. Diego Tardelli. Verdade. Tardelli. E é daqui, Diego Tardelli, Santa Bárbara. Sim, Santa Bárbara. O Christian, lembra? O Christian? Lembro. Que jogou no Inter, no Grêmio. Lembro. E aí chegou eu. Então, assim, tinha um jogador que teve muito destaque no Paysandu na época, que o São Paulo contratou, também jogava no ataque, o Velber. Velber. Eu lembro se não me engano, vagamente. jogava Eu também junto lembro com o Yarley. O Yarley Sim, jogou no Yarley, Paysandu, sim. né? Isso Então, eu lembro. Nossa, você tinha uma disputa grande então ali. a disputa era muito grande. Então, assim, para mim começar a ter oportunidades tão rapidamente falando, né, foi surpreendente, né? Mas o Paulo Autuori via nos treinamentos, né, o meu desempenho. É por isso que me dava oportunidade. E aí, o que acontece? Um jogo São Paulo e Figueirense no Morumbi, eu joguei, o Paulo Autuori me colocou para jogar de titular, porque ele ia poupar alguns jogadores, porque já estava perto do Mundial, né? Então ele não queria correr risco de perder ninguém por lesão já próximo do Mundial. E aí tinha a questão de alguns jogadores machucados, outros suspensos. Resumindo, ele me colocou para jogar de titular contra o Figueirense no Morumbi. Faltava ali umas 4, 5 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Ganhamos de 4-2 do Figueirense, 3 gols meus. Nossa, sensacional. E aí, esse jogo me colocou no Mundial, né? Esse jogo me colocou no Mundial. Bacana. Porque naquela época, vocês vão lembrar, não se jogava com extremos, né? Como é hoje. Não. Era Ponta diferente. direita, ponta esquerda. Naquela época, ou era 3 zagueiros, ou 2 zagueiros e 3 volantes, né? Alguns times com 2 volantes e 2 meia. Sim. Né? Ou 2 atacantes de velocidade, ou um centroavante e um jogador de velocidade. Era esses esquemas que eram usados naquela época. Então, o Paulo Autuori iria levar 4 atacantes. 2 titulares, 2 para reserva. Tá. Então, seria muito difícil eu estar presente na lista do Mundial. E a gente, jogador, conversava. A gente falava o quê? Os titulares já estão garantidos. O goleiro reserva, né? O terceiro goleiro também, né? E tinha alguns jogadores ali de reserva que já eram praticamente nomes certos também. Então ficava ali alguns jogadores disputando ali as últimas 4, 5 vagas ali, que tinha um pouco de dúvida se podia ser esse ou aquele. E um dos jogadores que era reserva na época e que era um nome praticamente certo, que estaria entre os 23, porque ele era coringa, ele jogava de lateral direito, ele jogava de lateral esquerdo. Se treinador precisava. gosta ele disso, jogava, né? ele jogava de volante, ele jogava de meia. Olha. Era o Hernanes. o Hernanes. Versátil, né? Versátil. E aí, por causa desse jogo e dos jogos que eu vim entrando bem, mas o jogo que teve o peso mesmo para eu ir para o Mundial foi esse que eu falei do Figueirense. Hat-trick. E o Paulo Autuori me levou ao Mundial, levou um atacante a mais e acabou deixando o Hernanes fora da lista. O Hernanes ainda moleque subindo da base? O Hernanes subindo da base, o Hernanes acabou ficando fora da lista do Mundial. E devido ao meu bom desempenho, o Paulo Autuori quis levar um atacante a mais porque viu que eu mostrei ali grande qualidade. Falou, vou levar esse menino porque se eu precisar lá, apesar da idade, ele pode me ajudar. Você ficou sabendo no vestiário depois do jogo? Demorou uns dias? Como é que foi? Não. O Mundial foi um pouco antes ali do Natal. Era em dezembro, né? Era Eu lembro que era em dezembro nessa época. Dia 17, dia 18 de dezembro. Acho que foi dia 18 de dezembro, se eu não estiver enganado. E aí, viajou para o Japão coisa de 5 dias, uma semana antes do jogo. Do início, né? Então, vamos colocar aí, bom, se foi dia 18 o jogo, viajou para o Japão lá para o dia 11, dia 12, a lista do Mundial saiu praticamente ali, depois da última rodada, né, do Campeonato Brasileiro, que terminou na primeira semana de dezembro de 2005. Tá. E aí, quando saiu lá a lista, né, que tava lá a lista dos 23, o meu nome lá. E Mas como você que pegou foi de pra surpresa? você? Porque o Antônio não conversou com você, moleque. Meteu 3 gols aí, ele não falou pra mim que ia nada. me levar. Mas assim, devido às minhas atuações, Já imaginava. Tinha uma aí eu esperança. comecei a ficar um pouco... Falar, opa, Vai dar certo. Pode pintar uma surpresa aí, né? Porque eu tava jogando muito bem, muito bem. Muito bom. Então, assim, e acabou que, digamos assim, eu fiquei surpreso, mas nem tanto, devido ao meu desempenho. Sim. Eu já comecei a ter esperança de estar entre os 23, né? Então, Deus sabe o que faz e, graças a Deus, eu consegui a minha vaguinha lá. E é um título
realmente é um privilégio, né? Que é poucos que vai ter esse título na carreira, né? Pô, é Ainda mais agora, com esse novo formato aí de Sensacional, Com mundial, certeza. né? Agora mudou mais ainda, né? O Ficou- Super o que Mundial. era difícil ficou mais ainda. Possível. Na meiuca é resenha